Pronto, começou a gravação. Bom, aí nessa prática com os alunos do primeiro ano, um experimento, depois de ter tido as aulas de gravitação, toda a parte histórica, toda a parte física, aí uma das atividades era a construção de um telescópio caseiro, agora no remoto, bimestre passado. E as únicas considerações eram: não compre material, faça com que você ver a possibilidade de fazer, que era já para tirar aquela que a gente sabe trabalhar com adolescente, às vezes a professora mandou fazer um telescópio, eu tenho que ir ali comprar uma lente, tenho que comprar isso, comprar aquilo. Não, eu queria que eles fossem no limite das possibilidades deles. Aí, os resultados, eles apontam até as questões sociais, que a gente vê. Teve um pouquinho mais de condição, ele comprou uma lente, ele entendeu que se ele tivesse uma lente melhorzinha, ele faria um binóculo. E eles fizeram até imagens com esses binóculos. E os que não têm, tá certo. E os que não têm, a gente via que ele tentou, ele pegou um tubo de papelão, da forma como o roteiro ia indicando. Mas a ideia era justamente essa: é fazer com que eles pensassem, fazer com que eles criassem, colocassem a criatividade dentro daquela atividade, nas limitações dele. E eu peguei essa mesma concepção de aula prática e de metodologia e coloquei aqui para vocês. Então, era esperado que vocês tivessem muitas dúvidas. Eu esperava mais dúvidas na construção da tabela, porque é um conteúdo que talvez vocês tenham visto lá no ensino médio. Apesar de eu ter colocado lá na aula o que é uma potência, o que é uma voltagem, a gente não está adentrando na parte do formalismo matemático, que são as fórmulas, como é que se calcula, mas a gente quer o entendimento que contemple a habilidade que está lá na BNCC para esse tópico matéria e energia, tá certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês uma tabela. Oi, Luziete. Professora, eu só queria saber, assim, onde eu vou encaixar esse experimento lá na BNCC. Porque, assim, eu estava dando uma olhada aqui no documento, e BNCC aí, oitavo ano, né? sim, aí eu queria saber se ele vai ser encaixado, essa questão da matéria e energia. Porque ele fica oscilando, né? Matéria e energia tem, né, o 001, 02, 03, 04, 05, né? Eu, Aí eu, na, ah, No vídeo, nos slides que eu gravei, o slide número 7 sim, tem o print da própria BNCC. Vou projetar aqui para vocês, tá bom. que é o mesmo que está lá no vídeo. Espera aí. Assim, eu observei assim que para a gente realmente embasar esse relatório, eu preciso também estar conhecendo lá dessa habilidade, né, que eu quero desenvolver com o meu aluno. É isso assim Uhum. que eu entendi. Travou, né? Deixa eu ligar um pouquinho minha câmera. O experimento é para colaborar com a aquisição pelo aluno daquela habilidade, dentro daquela competência, certo? Certo, Pois certo. vamos lá, eu vou só projetar bem aqui do slide o print que eu tirei, estão vendo aí, né? Oitavo ano, matéria e energia, fontes e tipo de energia. Aí eu começo mostrando o que é uma fonte de energia lá na aula, como é que a energia é produzida, né? Ó, porque aqui, ó, fontes e tipo de energia, transformação de energia, cálculo do consumo de energia elétrica, circuitos elétricos e uso consciente de energia elétrica. Dentro das habilidades, habilidade 4 aqui, calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência descritos no próprio equipamento. E tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. Aquela atividade de vocês calcularem
o consumo somente das lâmpadas é só o início, certo? Porque eu planejei o seguinte: como é que eu vou chegar lá na habilidade de discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica, semelhanças e diferenças, importância da importância do uso consciente da energia elétrica, se eu não sei como é que se chega naquele valor da conta de energia elétrica que está na minha casa, se eu não sei quais são os conceitos da ciência que fazem todo esse percurso dentro dessa temática matéria e energia, dentro desse objeto de conhecimento, cálculo de consumo de energia elétrica. Estão entendendo? Como é que eu vou conscientizar de apague a luz? Quando sair do ambiente, deixe a luz apagada. Por quê? Estão entendendo? Para se chegar a essas habilidades, é preciso estar consolidado o conhecimento da ciência. Senão fica fala por fala. É a mesma coisa se eu fizesse uma pergunta para vocês assim. O que tem a ver eu ficar conscientizando meus alunos lá do 8º ano que quando ele for escovar os dentes, ele tem que ter a prática, a cultura de escovar com a torneira desligada, de quando ele vê uma torneira pingando, ele fechar. O que isso tem a ver com consumo de energia elétrica? Bora lá? Dentro de casa mesmo, como mãe, como esposa, irmã, fecha essa torneira direito. O que isso tem a ver com consumo de energia elétrica? Pelo que eu descrevi no vídeo. Porque quanto mais se gasta água, mais consome energia. É isso? Bora mais, bora puxar mais. Professora, se a gente pensar na energia que é gerada através das hidrelétricas, aí a gente consegue relacionar que para ter energia vinda das hidrelétricas precisa de água. Quanto mais você consome água, mais prejudica esse fornecimento de energia. E com isso sobe também a taxa de consumo de energia. Estão entendendo a relação? Sim, sim. E você pensa assim, um exemplo lá de escovar dente, o que ele tem a ver com consumo? Aí ele contempla aquelas habilidades que estão ali. Certo? Aí você ramifica para outras coisas, para a ecologia, que água é o elemento da natureza que não é fabricado. Alguém já ouviu falar em fábrica de água? Vou fazer água ali, juntar 2H e um O. Já ouviu falar? Não, professora, nunca ouvi falar. Novidade. Então não existe, pode até existir. Se vocês pesquisarem aí, claro, cientistas pesquisando, por quê? Porque a água é essencial. A nossa fonte principal de produção de energia é a hidrelétrica no país. Quando tem escassez de água, o que acontece com a nossa conta de energia? Sobe. Ela aumenta. Sobe, tem a história da consideravelmente, né? Bandeira vermelha. Uhum. Estão entendendo? Então, é essa sequência que a gente precisa conhecer desde lá como é produzido, como é calculado, para poder chegar nessa conscientização. Porque você já pensou o aluno perguntar assim, professor, por que, que eu não posso gastar? O que isso tem a ver com energia? Entenderam? Aí é esse encadeamento. Essa carga horária dessa disciplina é para a gente dar esse despertar para vocês, enquanto professores de ciência, enquanto professores em formação, que a BNCC preconiza
essa sequência de áreas de conhecimento que vão recair em habilidades que o aluno precisa ter para que essas áreas de conhecimento tenham significado e ele compreenda dentro de um contexto. O tema é energia. Falamos sobre corrente elétrica, potência, diferença de potencial. E quanto mais ele compreende isso, mais ele entende a ponta lá do não gastar água, do não deixar luz acesa quando não estiver no ambiente, porque é sequenciado essa compreensão para se chegar nessa habilidade. Tá certo? E também, professora, de que determinado, voltando lá para o circuito, né? E que determinado dos fios, né? Eles não gera corrente suficiente para gerar energia, né? Para acender uma. Aí nós vamos já chegar lá, nessa parte das considerações. Eu vou apresentar agora os slides das considerações da atividade, tá bom? Professora, só uma dúvida. Antes da senhora começar. O relatório em si vai ser do circuito, não é isso? Porque aquela atividade pronto. Certo. A tabela é o preenchimento da tabela. Como foi que vocês chegaram lá no valor de consumo de lâmpadas das casas de vocês? E o relatório, que eu digo lá, o que é um circuito, descreva, né, os procedimentos que você usou, o que deu certo, o que não deu certo, tire foto, certo? Um relatório, que também eu procurei não detalhar, ainda relutei muito em botar aquele modelo lá. Pois eu achei estranho, porque geralmente está assim, da pergunta e resposta, né? Eu digo, não, mas aqui... foi mais orientação. E aí eu coloquei sugestão. Okay. Porque eu vi que estavam muitos, assim, precisando dessa orientação. Professor, né? Só uma dúvida em relação a justamente aquelas perguntas do relatório. Eu posso ir respondendo aquelas perguntas? Preencher a tabela e só ir respondendo as perguntas, não posso, não? Pode, só que lá no final eu peço registros, né? Fotográficos. Sim, isso mesmo. Você vai dizer assim, eu peguei um pedaço de fio que eu tinha aqui em casa da instalação elétrica. Um exemplo. Uhum. Aí, quando eu peguei esse fio, botei numa lâmpada, mesmo dessa grande, liguei numa lâmpada também, botei numa lâmpada não, numa pilha. E liguei numa lâmpada, não aconteceu nada. Por que será que não aconteceu nada? Aí é isso que eu espero que vocês tragam no relato. Sim, explicações, entendi. O que aconteceu ali que... Vamos já chegar lá, tá? Vamos primeiro... Pois porque eu estou fazendo o meu assim, professora, eu estou respondendo aquelas perguntas, aqueles questionamentos que você fez. Certo. E quem já entregou, como eu recebi alguns comentários, professora, já entreguei em outro modelo, não tem importância. Quem vai ouvir eu falar alguma coisa agora e quiser ir lá e tirar e modificar, eu não sei se pode tirar a atividade depois alterar, depois que já colocou no Classroom. Professora, lá tem a opção de cancelar e enviar um novo arquivo. Certo, vai ficar a critério de vocês, tá bom? E pode ser que aconteça que você, vou tirar aquela que eu fiz e vou fazer essa aqui agora, tá? Porque a data é até amanhã, né? Pois vamos lá. Deixa eu colocar aqui esses slides das considerações sobre a atividade. Aí, considerações sobre as atividades, consumo de energia elétrica e circuito elétrico simples. Aí eu botei essa tabela. Na atividade, eu peço que você olhe as lâmpadas que você tem em casa. Aí botei até 6, mas você pode botar só 4 ou botar mais. E coletasse essas informações para preencher a tabela e saber qual é o consumo mensal só de lâmpadas da sua casa. Aí você tem diferentes tipos de lâmpada. Você tem a lâmpada fluorescente, né, que é essa aqui,
que ela tem uma potência de 25 watts. Ela já é uma evolução dessa aqui, que é a incandescente, que são aquelas mais antigas, que elas têm potência maior, 60 watts. Quanto maior a potência, maior o consumo. Quanto mais grosso é esse filamento aqui, maior é a resistência. Então, maior o consumo. Lá na aula eu falo que todo circuito elétrico, ele tem só autorizar a mim que é a entrada aqui. Ele tem um efeito chamado de efeito Joule, que é o efeito em que a gente percebe a dissipação da energia elétrica em outra forma de energia, que é o calor. Lâmpadas incandescentes esquentam bastante, lembram? Muitas casas ainda têm lâmpada incandescente, que é essa segunda aqui. Por quê? E por que eu sempre fico fazendo essas perguntas? Porque a gente vem lá de uma disciplina chamada Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, dá para discutir várias temáticas, mesmo que o tema seja ciência. Por que muitas casas ainda têm a lâmpada incandescente? Porque é com isso que você vai se deparar na sala de aula com seus alunos. Nem todos eles estão com as casas com lâmpada de LED, com fluorescente palito. Está lá no incandescente. Por quê? Será que é pelo custo, professora? Pelo custo, elas são bem mais baratas, né? Assim, quando as fluorescentes residenciais surgiram, sem ser nesse modelo palito aqui, elas custavam bem mais caro. Hoje, se você observar, elas baixaram de preço, porque a tecnologia evolui. Já existe agora a de LED, que já é um pouquinho mais cara, que consome menos do que a fluorescente, ó. Uma lâmpada de LED tem potência de 16 watts, certo? O que foi a Professora, tecnologia? essa de LED tem aqui em casa, só que ela é 12 volts. Tem de diferentes... o que vocês chamam de volts, vamos corrigir. Volts é DDP. Aqui é potência, tá? Aí até a gente sabe que os alunos, os pais, os avós, eles dizem velas mesmo, né? Mas aí a gente vai corrigindo para adquirir o linguajar mesmo da ciência. Tudo bem. Tá? Então, o W é de Watt, de James Watt, o inventor da máquina térmica. Então, a unidade das potências de lâmpadas é em homenagem a ele, esse W aqui. Tem de 12, tem de 10, tem de 8. Depende de quê? Da função que você quer que ela tenha, porque a potência influencia na luminosidade dela. Ó, uma lâmpada de 16 watts, ela clareia igual uma lâmpada de 60, a luminosidade dela, e ela consome menos. Esse é o avanço tecnológico. Entenderam? Consome mesmo e às vezes clareia até mais. A eficiência dela, a luminescência dela é melhor, a qualidade dela é melhor e ela consome mesmo. Consome menos. Então, ela tem um custo maior nesse momento agora. A tendência é que as lâmpadas incandescentes desapareçam, né? Do mercado mesmo. Sabe? À medida que for se popularizando e esses preços forem sendo reduzidos. Tá? Então, esses aqui são os exemplos de tipo de lâmpada. Lá na tabela, eu peço que vocês coloquem, um dos campos aqui, ó, o valor do quilowatt-hora. Onde é que vocês vão encontrar isso? Na conta de energia. Peguei aqui um print da uma conta de energia, da Equatorial, que é a nossa fornecedora. Aí lá tem assim, o consumo dessa residência foi de 728 quilowatt-horas, certo? A tarifa, ela não é fixa. Se a tarifa dessa conta está 0,726901, a de vocês pode estar diferente, porque ela depende do consumo médio. Ela depende se é residencial ou se é comercial, sabe? Estão entendendo? Não é igual para todo mundo, esse valor aqui.
ele é influenciado por outros valores. Nesse caso aqui, essa potência de 728 gera uma tarifa de 0,72 centavos. Tá bom? Aí, pois tá. E assim você identificaria a tarifa. Então, como era que seria o preenchimento? Aí eu fiz aqui, aqui é o cronograma. Eu fiz aqui um exemplo, tá? Vamos lá. De preenchimento da tabela. Aí vocês vão conferindo. Não se preocupe se deu certo, se não deu certo, se não foi assim que fez, tá? A gente está aqui é para aprender. Ok? Posso continuar? Pode sim, professora. Pois vamos lá. Eu fiz aqui um exemplo, ó. A lâmpada 1, que eu olhei, ela tem uma potência de 25 watts. É uma lâmpada numa sala. Eu coloquei aqui que era para ter mais ou menos a ideia de quanto tempo ela fica ligada. Aí no campo, tempo em que a lâmpada fica ligada por dia. Eu botei que ela fica ligada 6 horas, tá? Qual é o valor do consumo mensal em quilowatt-hora? A gente está pegando a potência das lâmpadas somente em watt. E aqui já apareceu um casinho aqui, quilowatt-hora, que é o mesmo que está aqui, ó, no consumo. Estão vendo aqui? Quilowatt-hora na conta de energia. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado se eu estou calculando em quilowatt-hora. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo. Pois bem, então, como é que eu calculo o consumo? A potência da lâmpada, 25, ela vai ficar ligada por dia, 6 horas. Eu imaginei assim, liga 6 da tarde ou 5, desliga 6 horas depois, certo? Não é mensal. Então, eu multipliquei por 30. Parece até que eu botei lá, pegar o mês de 30 dias, não foi? Não sei, eu sei que no geral, a gente usa 30. Então, vamos lá. Peguei a potência da lâmpada, multipliquei pelas horas e multipliquei por 30 dias. Uma lâmpada de 25 watts, ela tem uma potência, enquanto ela está lá ligada, de 4.500 watts, que é a potência dela, hora, que é o tempo que ela fica ligada, certo? Aí eu divido por 1.000. Por quê? Porque lá na conta de energia, a tarifa é em quilowatt-hora. Esse K é um prefixo matemático que vale 1.000. Por exemplo, 1 quilograma Kg tem quantas gramas? Um quilograma tem quantas gramas? 1.000 gramas. 1.000 gramas. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000. 1.000 metros. Então, esse K, quilômetro, quilograma, kilowatt, ele significa 1.000, certo? Por isso que eu dividi aqui por 1.000. Então, o consumo de 4.500 watt-hora é de 4,50 kWh. Kilowatt-hora é a unidade que está lá na conta de energia. É a unidade que está lá no relógio que marca. Não vai passando um discozinho e os numerozinhos sendo contados? Quando o carinha lá vai fazer a leitura, ele não pega os valores que estão lá, dos números no relógio? Aquilo ali é quilowatt-hora. Aí ele vai no começo do mês, aí você consome. Vamos supor que está 1.000. Um exemplo, lá no relógio, tu olha lá e tem o número 1.000. Quando passar um mês depois que ele for fazer a leitura e tu consumiu 500, o número lá vai estar 1.500. Porque foi o teu consumo naquele período. 1.500 o quê? Quilowatt-hora. Aí, esse valor que o relógio faz, que o medidor faz, é multiplicado pelo valor da tarifa em reais, porque a gente paga em reais. Aí, daquela conta que eu peguei, a tarifa está 0,726901. Eu multipliquei por 0,77 esse monte de número aí. Por quê?
Porque em cima dessa tarifa tem o quê? Vocês acham que eles não cobram nada além, só o consumo? O que vocês acham? Tem os tributos também, né, professora? Tem os tributos, tem a taxa de Iluminação. iluminação. Então, em média, fiz um cálculo aqui, deu 7% a mais em cima. 7? Foi. 7% a mais em cima da tarifa, tá? Para compensar aí alguma coisa de imposto. Só para se aproximar. Oi. Eu posso trabalhar com aproximação de casas decimais? Pode. Eu só quero que vocês tenham o entendimento. Tá bom. Certo? Eu botei todos os números aí, mas você poderia aproximar 0,7, o valor do consumo. Pois bem. Aí, o que é que eu faço para calcular o consumo mensal em reais de uma lâmpada de 25 watts que fica 6 horas ligada por dia? Qual é o consumo mensal dela? Aí eu peguei o quilowatt-hora correspondente a essa lâmpada e multipliquei pela tarifa. Aí dá R$ 3,50. Quando eu multipliquei 4,5 por 0,77. Certo? Então, por uma lâmpada de 25 watts que fica ligada 6 horas durante um mês, com uma tarifa de 0,77, eu pago R$ 3,50 só por essa lâmpada. Entenderam? Aí assim eu fiz para as outras. Peguei uma de 25, que fica 6 horas, peguei uma de 16, que fica 5, outra que fica 4 horas e listei 7 lâmpadas. E fiz a mesma coisa. Observe que a tarifa é a mesma, né? O procedimento multiplica a potência pela quantidade de horas que fica ligada por dia, por 30, porque eu estou fazendo um cálculo mensal. Divido por 1.000, porque eu preciso achar esse valor em quilowatt-hora, que é a equivalência que está lá na conta de energia. 1 quilowatt-hora custa 0,77 centavos. Quando eu multiplico esses dois números, eu acho o valor do consumo. Certo? Aí, quando eu fiz com todas as lâmpadas, eu somei e, para essas lâmpadas que eu listei, eu pago R$ 12,98 de energia na conta de energia. Somente de lâmpadas. Certo? Aí eu coloquei aqui. E se não fosse lâmpada? Se fosse um outro eletrodoméstico? Se fosse uma geladeira, que a potência é 500 watts. A geladeira, ela fica 24 horas ligada, né? Corrigir esse cálculo brinquei. Concordam ou vocês desligam a geladeira? 24 horas por dia, professor. 7 dias. 24 horas, 30 dias na semana. Né? Então, 500 vezes 24 vezes 30 dá... Corrigir bem aqui, que eu só errei esse cálculo aqui. Tá, 365, ou 360, 500 vezes 24 vezes 30. Dá 360 mil watt-hora. Aí eu divido por 1.000, o que eu quero é em quilowatt-hora. Aí dá 3.600 quilowatt-horas. Vê se eu consigo tirar isso. 3.600 quilowatt-hora. Aí eu pego esse 3.600 e multiplico pela tarifa. 3.600 multiplicar por 0,777, botar só os 7 mesmo. É isso? Deixa eu ver. 500, essa minha conta não está muito alta. 500 é a potência, 24 é a quantidade de horas por dia, 30 dias é o período mensal. Divido por 1.000, 3.600 vezes 0,77. 252 reais só de geladeira. Essa geladeira de 500 watts é peguei um valor aí na internet de uma geladeira duplex, dessas grandes, tá? Ou seja, tudo vai depender de quê? Do valor da
potência, certo? Quanto menor essa potência, menor vai ser o consumo. O que influencia também? O tempo em que ela fica ligada, certo? Aí, assim, você faz o cálculo do consumo de energia elétrica. Equipamentos que esquentam têm potência alta. Vocês podem procurar aí, potência de equipamentos elétricos. Aí tem secador, grill, chapinha, todos eles é 1.000, 1.200, 1.500. Essas panelas elétricas, certo? Aí não é que não possa usar, mas é saber usar dentro de um tempo em que eu peguei o da geladeira porque é a que fica 24 horas. Certo? Entendida a parte da tabela? Entendido, professora. Eu fiz exatamente assim. Pois muito bem. Tá? E quem quiser tirar a atividade, tentar corrigir, fazer de outra forma, fica à vontade, tá bom? Não se comportem como os alunos querendo saber qual vai ser a nota. Pois vamos lá para a montagem do circuito. Ó, opa. Eu pedi que vocês, eu só botei assim, montando o circuito elétrico, né? Monte, material, pilhas, pedaços de fio, lâmpadas, aí eu botei lâmpadas, tá? Não especifiquei que tipo de lâmpada. Procedimento. Monte o circuito, usando o modelo como base, experimente diferentes formas de conectar a lâmpada com as pilhas e os fios. Faça um relatório descrevendo seu experimento. Esses valores aqui eu coloquei agora, que é para a gente poder começar a discutir já os resultados, mas depois eu vou olhar relatório por relatório. Mas vamos lá. Você pegou uma lâmpada de 12 watts, dessa de LED, né? Tem até de 8. Aí você pegou duas pernas de fio, tentou imitar aqui, né? Eu digo conforme o modelo. Aí você pegou um pedaço de fio. Que tipo de fio? Aí você pega uma pilha e tenta ligar. A lâmpada é 25. Uma pilha tem uma diferença de potencial de 1,5 volts, que é a DDP, que é esse valorzinho que sai das tomadas das nossas residências, que é quanto? Quanto é a DDP que a gente recebe da subestação nas nossas casas? Qual é a voltagem ali? É 1,5, será? Igual a da pilha? Não, é o quê? 220 volts, né? 220. Porque tem que ser uma potência suficiente para deixar ligado todos os aparelhos quando as potências se somam no circuito, que a nossa casa é um grande circuito elétrico, que tem todos esses elementos aqui desse circuito, são os elementos básicos. Por isso que é um circuito elétrico simples. Ele tem a bateria, que é onde a energia vai ser gerada, que é a pilha. Ele tem os condutores, que são os fios. E ele tem uma resistência, que no caso aqui é a lâmpada. A ilustração foi proposital, por quê? Porque o aluno também ia procurar uma lâmpada. Mas será que uma lâmpada de 25 watts vai ser ligada com uma pilha? Já era o primeiro ponto para vocês questionarem. Professora, eu vi que não. Tá entendendo? Eu botei lâmpadas. E isso aí está no livro de ciência, às vezes, como esquema para o aluno compreender. Como é que essa lâmpada vai ligar, né? Como é que essa pilha vai ligar essa lâmpada? Ele não só imagina que é uma lâmpada mesmo? Com certeza. Certo? Então, a primeira crítica já deveria ser em cima da ilustração. Vocês, enquanto professores em formação. Eu não estou querendo aqui medir, mensurar em vocês esse conhecimento aqui. Claro que faz parte, como eu falei lá no começo,
o conhecimento para se chegar na habilidade. Mas eu quero de vocês esse comportamento também. Ou seja, você, enquanto professor, professora, eu não colocaria esse desenho. Mas esse desenho está aí, disponível na internet. Vou fazer um roteirozinho de circuito elétrico simples para meus alunos. Aí boto lá, vou botar uma figura. Aí eu achei a primeira e botei assim, é essa aqui mesmo. Que eu quero ver se alguém vai pegar uma lâmpada e tentar ligar com a pilha. Entenderam? Aí, claro, eu vou ver no relatório de vocês quais foram os resultados. Quem pegou a lâmpada, pegou os pedaços de fio mesmo de instalação elétrica residencial, ligou na pilha e não conseguiu? Conclusão. O que é que tem de valores, o que é que tem de elementos nesse circuito, potência, voltagem, corrente, que faz com que essa lâmpada não acenda? O que é que vocês poderiam argumentar dentro do relatório? Dentro de um linguajar, conforme está lá no material do vídeo. Vocês poderiam botar a voltagem, que é o 1,5 volts, é insuficiente para a potência da lâmpada. Portanto, já que eu vou usar mesmo a bateria, eu não vou fazer uma extensão e ligar na tomada, eu vou procurar uma lâmpada de potência menor. E aí, qual seria a solução? Alguém conseguiu? Alguém que está aqui no grupo, conseguiu montar o circuito e acender alguma coisa? Professora, eu tentei com a lâmpada de uma voltagem maior, eu tentei com a lâmpada de 1,5 volts e também não acendeu. Não sei o que aconteceu. Uma lâmpada de 1,5 volts ou qual era a potência da lâmpada que é dada em watt? Oi? Você disse assim, uma lâmpada de 25 volts ou de 25 watts? Lâmpada comum residencial? Eu usei uma de LED residencial e também fiz com uma lâmpadazinha pequenininha que eu encontrei aqui em casa. Eu não sei se ela é de lanterna, não sei que ela é bem pequenininha. Qual a potência dela? Qual é o valorzinho que você identifica que elas têm ali no... Pois é, uma era de 1,5 e agora a outra eu não estou lembrando. 1,5 o quê? W ou V? Watt ou volt? Agora a senhora me pegou. Aí, é isso aí que vai fazer com que você tenha êxito no experimento. Professora. Oi. Eu tinha comprado uma, porque eu estava atrás, né? Sim. Eu comprei uma, ela é pequenininha. Só que eu tinha comprado, porque eu estava sem pilha em casa, né? Só que depois que eu comprei a lâmpadazinha, foi que eu fui olhar na caixinha a indicação, né? Da voltagem e tudo mais. Da potência. Só que aí eu vi que ela era bem mais acima que a pilha. Eu falei, então não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque ela não vai. Aí ela dá as duas medidas. Ela dá a voltagem. Da vontade. Da potência. Isso. Aí ela diz que na caixinha ela diz que é 220 volts. Olha, ela é para ligar numa tomada de 220 volts. E 15. Aí na frente ela dá a medidazinha lá no W, né? Esqueci o nome da. Pronto, ela dá as duas medidas. Aí quando eu vi, eu falei, não tem condição. Porque lá na pilha ele dá 1,5, né? Eu falei, não vai ligar, não. Aí eu fiquei caçando. Aí eu tava com pisca-pisca. E aí deu curto na placazinha faz converte a energia, eu acho que do controle, que fica fazendo ele mudar as luzinhas, né? Piscar de um jeito, piscar de outro. Aí, ok, eu falei, não, vou testar as LED para ver se elas não queimaram. Aí eu tirei uma, fui fazer a remoção, ela tem duas perninhas, né? Ela é menorzinha, eu falei, então a voltagem deve dar. Ela tem uma perninha maior e uma menor. Aí eu fiz o circuitozinho lá, liguei, quando eu liguei deu certo. Aí então, eu não tinha tempo de... Aí eu estava até conversando, eu conversei até com a
com a Laís. Eu falei, Laísa, se for para ligar uma dessas lâmpadas de casa, se a gente pegasse uma bateria, uma coisa maior, para dar a voltagem correta, porque a pilha mesmo a gente não vai conseguir ligar, não. Se não for uma luzinha de LED menorzinha, não vai funcionar, não, porque não vai dar a carga necessária, a eletricidade necessária. Aí as conclusões são: a potência tem que ser compatível com a voltagem, que é a da bateria. Não adianta tu pegar uma de 25, como eu botei aí, e tentar ligar numa de 1,5. Aí as críticas já começam pelo próprio desenho, quando você for orientar isso para o aluno. Mas não entregar, não dizer, compra um LED. Você já pensou se eu tivesse dito logo de cara? Gente, ó, vocês usem o LED, que é melhor. Estaria alguém pensando nesse circuito? Porque eu já direcionei? Não, porque Outra já estava, coisa, digamos, a resposta já estava em tudo, né? você ligou direto as perninhas do LED na pilha, ou tu usou algum pedaço de fio? Não, eu usei fio. Aí eu tinha um cabo em casa que ele usava para carregar um aparelhozinho pequenininho que eu tinha, né? Aí eu cortei, abri ele e tinha 2 fios dentro. Aí foi que eu usei para conectar um no lado positivo e um no lado negativo, né? Aí o positivo eu ligo na perninha maior da LED e o negativo na menor. Aí quando eu fiz, aí acendeu. Aí tu Mas fez, foi. ei! Não diga isso porque os alunos fazem, ei, quando acende, né? Foi, eu fiz isso. Até chamei a mãe para ver. Mãe, vem ver. Aí eu só estou chamando a atenção porque é essa a reação deles quando eles conseguem. Aí eu perguntei pelo fio, porque às vezes eles pegam, eu digo para trazer o material, aí traz um pedaço de fio, traz o LED certinho, traz a pilha, aí traz fio de instalação elétrica, aí fica lá tentando ligar, montar esse circuito com esse pedaço de fio. Aí eu fico aguardando até ele entender que aquele fio que é o condutor, ele também é uma resistência. O máximo que vai acontecer é ele esquentar um pouquinho. Mas essa voltagem nunca vai acender a lâmpada. Então, todas essas conclusões têm que ser trabalhadas, tem que se fazer com que eles pensem, certo? Por que o fio tem que ser fininho? Porque senão essa corrente elétrica não passa nesse circuito. O nome circuito, eu falo lá no vídeo, é porque é um circuito mesmo, é a transferência de cargas de um polo para outro dentro de um caminho. Circuito é caminho. Então, essa corrente elétrica tem que chegar nesse resistor. O resistor é a lâmpada. Esses pontinhos pretos aí no desenho, eles representam a chave, né? Num circuito mais elaborado, você pode colocar uma chavezinha e dizer assim, vou abrir e fechar, certo? Para você ver. Interrompi a passagem da corrente. O que acontece? A lâmpada desliga, é o interruptor. É o que o interruptor da residência faz. O circuito aí é simples e vocês testaram com um só LED, por exemplo, mas lá no material do vídeo da aula fala sobre a associação dos resistores, que são as lâmpadas. Elas podem ser associadas em série ou em paralelo. Tem isso lá no vídeo. O que acontece quando eu faço, quando eu ligo várias lâmpadas associadas de diferentes maneiras? Certo? Em série ou em paralelo, a luminosidade dela é influenciada pelo modelo que eu associei, aí a gente já vai incrementando, saindo do simples, que é esse daí, para outras formas de associação de resistor, que é como acontece na realidade, as lâmpadas da casa, das nossas residências, certo? Então, o que eu espero de resultado desse experimento é o relato mesmo. Peguei um pedaço de fio que não era adequado, só para eu registrar, quem estava falando agora, que eu não peguei seu nome, fez o relato do LED.
Com a Isabela, professora. Isabela, é porque eu estou só com a tela aqui do computador na apresentação. Pois, Isabela, é esse relato aí que eu quero da atividade. Para que eu consiga já ver a possibilidade da evolução de vocês do conhecimento para a habilidade. Certo? Quando você tem o conhecimento, não, potências altas consomem muita energia. Então, na hora de escolher um aparelho elétrico, eu tenho que analisar a potência. Certo? É esse pensamento que as habilidades quer que o aluno tenha. Tá bom? Aí vocês façam os relatos e depois eu vou dar um retorno da correção para vocês do relatório. Mas o objetivo é esse: descrever o experimento. Procurar também na escrita do relatório usar os termos corretos. A potência da lâmpada o que tiver com esse W é a potência, que é o watt. Comprei uma lâmpada menor, olhei no rótulo. A potência dela era tanto. A pilha tem uma voltagem, esse V é de voltagem. Percebi que não ia ligar, essas coisas. Descrever. Certo? Pois era isso, as considerações sobre o experimento. Alguém tem alguma sobre as atividades? Alguém tem alguma pergunta? Eu não. Professora. Pronto, porque aí, como a gente não teve a aula de quarta-feira, eu disse que eu estava com alergia, mas não era alergia, não, era um vírus, um herpes zoster, vírus de catapora. Ficou horrível minha orelha, e eu estava em médico naquele dia da aula, mas agora já está bem melhor. Aí, a aula de quarta já era a temática sistema Terra, Sol, Lua e Clima, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Professora, Oi. me tire só uma dúvida, em relação ao relatório. Como é assim que você quer? Porque tem aquele modelo de relatório tipo da BNT, que aí tem toda uma introdução de Eu não, você quer que a gente relate como foi a nossa experiência. como se você fosse o aluno mesmo lá do 8º ano. Não é Sim. um relatório científico. Pronto. Pois Eu não ótimo. planejei para ele ser um relatório dentro dos padrões ABNT, certo? É o relato mesmo de um experimento feito por um aluno que está ali tentando, como vocês estavam tentando. Aí você bota aí. Até melhor mesmo, porque você pode ir relatando baseando naqueles questionamentos que você fez. Eu estou fazendo assim, né? Eu já ia perguntar se pode ser feito como se fosse tipo texto corrido. Introduzindo e relatando passo a passo e informando as dificuldades, como que foi, colocando as imagens. Era isso que eu ia falar, que eu, na minha leitura, eu entenda quais foram suas dificuldades, o que você fez para superar essa dificuldade, o que você concluiu quando fez uma tentativa e não funcionou, o que você trocou, certo? Um relato mesmo. Quando for para fazer dentro de padrões, aí eu oriento dessa forma, tá bom? Mas aí é relato mesmo, como alunos que estão tentando fazer um experimento que a professora passou como atividade. Certo? Posso passar para o tema de hoje? Pode. E a gente inicia o tema de hoje, é como eu estava falando. Essa aula de hoje é repondo, hoje é terça, né? É repondo a de quarta. Aí amanhã a gente tem de novo, porque tem uma programação para amanhã, né? No cronograma, que é esse tema. Deixa eu olhar bem aqui no cronograma.
quarta-feira teria que ter sido esse tema da Sistema, Sol, Terra e Lua. Aí o que a gente está fazendo hoje? Que é terça. Eu vou botar aqui. Terça, hoje é 21, né? 21. Aí no 21/12 foi que nós. É o que a gente está fazendo que deveria ter feito quarta-feira passada. Aí, no 22, a temática já vai ser astronomia e cultura. Certo? Então, eu inicio hoje, o que era para ser na quarta-feira passada. E vamos ver até como é que a gente evolui nesse tema e se dá certo a atividade que eu vou propor aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar logo o tema e depois a gente vai ajustando. Esse aqui. Certo. Então, esse tema aqui, ele, só recapitulando lá do nosso cronograma. Né? Ele é esse tema aqui, naquela primeira aula que eu apresentei, o 9º ano, tá aqui. Ele já faz parte? Não. Cadê ele aqui? Ah, tá aqui. Ele ainda é do 8º ano. É Terra e Universo. Né? O objeto de conhecimento. A unidade temática, Terra e Universo. O objeto de conhecimento é Sistema, Sol, Terra e Lua. E clima. Aí, quais são as habilidades que a gente vai trabalhar dentro desse objeto de conhecimento? Aí eu escolhi só 2, porque senão fica... Não tem como a gente diversificar os objetos de conhecimento contemplando todas as habilidades, tá bom? Então, desse objeto de conhecimento, a gente vai trabalhar essas 2 habilidades aqui, que é justificar, por meio da construção de modelos e de observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano com utilização de modelos tridimensionais. São essas as habilidades que a gente vai trabalhar com esse objeto de conhecimento. Pois vamos lá. Então, sistema, Sol, Terra e Lua e o clima. Tá? Aí aqui estão as habilidades todas que estão na BNCC, mas aí vocês viram lá que a gente vai se concentrar na 12 e na 13. Tá bom? Bom, eu botei aqui, não botei nem tema aqui. Então, esse é o sistema Terra, Sol e Lua. Muita coisa pode ser explorada dentro desse objeto de conhecimento. A primeira, e que eu acho bem importante, quando vai se tratar essa área de conhecimento para alunos de 8º ano, é um pouco de história. Quando que esse fenômeno despertou o interesse humano? Quem
evoluiu dentro dessa temática para que hoje a gente tenha consolidada todas essas informações a respeito do comportamento dos astros. Então, não precisa ser uma aula de história, mas todo livro de física, quando ele vai falar do universo e gravitação, que é a temática dentro do livro de física, ele sempre inicia pela parte histórica, até para valorizar, né, as descobertas e os cientistas, tá? Então, é um ponto que a gente pode iniciar o estudo desse objeto de conhecimento, que é através dos fatos históricos. Outro ponto importante de se trabalhar aqui são as fases da Lua, o clima e a influência das marés. O interessante desse tema é que ele é praticamente concreto, assim, para a realidade dos alunos. Como é que vocês entendem o que eu falei aqui? Ele é praticamente concreto para a realidade dos alunos. Bora lá? Professora, aí também entra a questão do conhecimento empírico, né? Não sei se seria essa a resposta, né? E a Lua, ele influencia muito, né? Essa questão de inverno, quer dizer, ciclos mais velhos, né? Inverno, plantações, crescimento, né? Tem esses... Tem uma área de conhecimento que ela não é subjetiva a palavra, que ela é alternativa, que ela pode evoluir para um conhecimento científico a partir o empírico que você falou aí, ficaria mais apropriado dizer o senso comum. Isso, exatamente. Por exemplo, um exemplo de senso comum que envolve a Lua. Acontecimentos em que se justifica por causa da fase da Lua e que isso seja um senso comum. Quais são os exemplos que vocês têm de vocês para vocês? Bora lá? Todo mundo Professora, tem a questão do movimento das marés. E como a menina falou bem, a questão do cabelo, do corte de cabelo, né? Que diz, se a tiver cheia, não pode cortar. Parece não que é não pode cortar. O corte do cabelo é o senso comum. O movimento das marés já tem uma justificativa científica respaldada nas fases da Lua, certo? É comprovado que a Lua influencia o movimento das marés. Já o cabelo, não. Aí o movimento das marés é empírico e o do cabelo é senso comum. Não tem como comprovar que se eu cortar meu cabelo na lua nova, cheia, minguante, quarto crescente, e esses nomes, hein? Olhando para essa figura aí que tem os desenhos da lua, será que eles representam realmente o que está acontecendo com a lua? Nova, minguante. O que vocês pensam a respeito desses nomes? Quando é que a lua é minguante? Eu nunca entendi, não vou mentir. O povo, os mais velhos é que sabem, olha e conhece certinho. Eu nunca entendi essas fases da lua. O que é minguar? Quando a lua está regredindo, professora. Aí ela está minguante. Porque se a gente for lá para o dicionário, minguar é desaparecer, né? Definhar, acabar. Então, ela é minguante quando vai acontecendo um sombreamento sobre ela. Não é porque ela está diminuindo, não. É uma sombra que depende da posição dela em relação à Terra e ao Sol, que faz com que a gente tenha uma visão de que ela está diminuindo.
Aí ela mingua, 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 volta a ser o quê? Nova, depois cheia, aí ela passa a ser o quê? Lua crescente, que ela está crescendo de novo. Quer dizer, o próprio nome já dá a explicação. Mas para esse aluno tem que entender, fazer com que ele entenda esse movimento, né, professora? Fazer com que ele entenda. De translação, né? Isso, aí vão entrar. Vai entrar. Por que ela ficou minguante? Por quê? Como eu falei. Se ele for lá se você vai lá no dicionário ver o que é minguar, ele vai dizer sumir, apagar. Aí ele vai pensando que a lua sumiu. Na verdade, a visão que a gente está tendo de minguar é que ela está tendo um sombreamento. Quem é que está fazendo esse sombreamento nela? O sol. Por que fica dessa forma? Isso se repete? É ciclo? É ciclo. Né? Quais são os períodos? Aí vem toda essa informação dentro dessa temática. Sistema, Terra, Sol, Lua e Clima, que é o que está lá na BNCC. Eita, professora, que aula rica é essa, hein? E eu estou só aqui nos preâmbulos, assim, porque como a gente teve, eu fiquei imaginando assim, que da atividade lá de eletricidade, eu sei que vocês estão numa especialização, a disciplina é de física, e eu teria que ter resgatado muito mais os conceitos antes de pedir já para ir ter um entendimento de realizar um experimento, sabe? Eu fiquei mais ou menos assim, inquieta. Aí, nessa daqui do sistema, eu vou propor outra atividade para ver se quando eu for propor a prática, porque a disciplina vai ser sempre assim, um objeto de conhecimento, as habilidades e a possibilidade de um experimento, como a gente fez agora com o circuito, certo? A mesma forma vai ser aqui com esse objeto de conhecimento, sistema, Sol, Terra, Lua e Clima. Então, só que eu vou procurar trabalhar mais os conceitos, tá? Pois vamos lá. Então, isso aqui é uma possibilidade, não, é uma forma também de se trabalhar esse objeto de conhecimento através da influência das fases da Lua, compreender as fases da Lua, por que elas recebem esse nome, por que elas acontecem, por que é cíclico, a posição da Lua em diferentes pontos da Terra. Será que a forma como eu vejo a Lua, bem aqui em Floriano, quando ela está lua cheia, é a mesma que eu vejo do outro lado do mundo? Já ouviram falar que a gente sempre vê a mesma face da Lua? Já ouviram essa? Sim, professora, já ouvi. Por que será? Será que é verdade? A gente nunca tá. A Lua é um astro de formato esférico, né? Então ela não é plana, não como a hóstia, um círculo assim, a circunferência. Ela é esférica, mas a gente sempre vê aquela mesma face. Ela tem movimentos de rotação em torno dela mesma, de translação, da mesma forma que a Terra faz, que são outros conceitos que a gente vai trabalhar e procurar compreender para poder fazer uma transposição para o aluno do que são esses movimentos e o que isso influencia nessas fases, o que isso influencia no clima, certo? Então, vemos sempre a mesma face da Lua. Por que será? Certo? Então, uma temática bem que a gente pode explorar bastante dessa unidade aí, porque o aluno pode até se interessar por o homem foi à Lua. A senhora acredita, professora, que o homem foi à Lua? Por que nunca mais ele foi? Sabe? Então, essas questões, principalmente ligadas a espaço, gravitação, desperta muito a curiosidade deles, tá?
Então, vamos lá, que é só a apresentação dos tópicos. Dentro dessa temática também, nós podemos compreender, propor experimentos para mostrar como acontecem os eclipses, quais são os tipos de eclipse, o eclipse solar, o eclipse total, o eclipse lunar. Certa figura ficou meio cortada aí, mas depois eu vou apresentar com mais detalhes para vocês. Certo? O que é penumbra, o que é sombra. Tá? Esse alinhamento dos astros acontece com que periodicidade, quais as influências desses acontecimentos para a própria natureza e para a própria evolução do universo. E a atividade, eu vou ser boazinha ó, nessa primeira parte, tá? Eu vou propor para vocês que vocês façam um dicionário ilustrado com as principais palavras que contemplam o tema desta